pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu não tinha nada pronto, nada preparado para postar para vocês, né? Porque a minha vida ultimamente tem sido uma correria daquelas, né? Essa semana foi bastante cansativa, eu estava bastante cansada. E todos os dias eu planejava gravar alguma coisa na padaria. E só que nem um dia da semana estava sobrando esse tempo para isso. E não tá fácil, porque eu tô bastante cansada. Muito cansada mesmo. Eu tô tentando descansar um pouco. É, pelo menos à tarde, né? Porque não tá fácil, porque eu tô bem cansada. Mas é assim, né? Tem dias que a gente tá mais disposta, tem dia que a gente tá mais cansada, né? Mas é isso aí. Hoje eu decidi gravar esse vídeo e vamos ver aqui se eu vou conseguir, né? Tá falando alguma coisa. Nós, seres humanos, nós somos muito falhos e a gente esquece rápido das coisas que Deus fez na nossa vida. Mas eu não posso deixar. Eu sempre agradeço a Deus, sempre fui grata a Deus por tudo, né? Mas às vezes eu esqueço de estar falando de vez em quando, porque as pessoas assim que ainda não me conhecem, né? Elas não sabem, né? Tudo que a gente já passou até aqui, né? Tipo, as pessoas elas acham que você sempre foi assim, que você sempre teve aquilo, mas elas não imaginam que você antes não tinha. Tá entendendo? Mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Esse vídeo é tipo um vídeo motivacional, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão vendo esse vídeo que tem muito mais, né? Que, nossa, 1000 vezes mais, 100 vezes mais do que eu já consegui, né? Só que o que eu consegui, para mim, significa muito. Por quê? A gente se casou, né? Eu e meu esposo. A gente foi morar de favor, numa casa que era de umas tias minhas. E os móveis que tinha lá eram da casa, né? Que era da época da minha avó. Para vocês terem ideia, tinha uma mesa de madeira daquelas que tem uma gavetona, assim, de madeira. Um banco bem compridão, assim, do tamanho da mesa. Era só um banco, do outro lado da mesa não tinha banco. Então, era uma mesa gigante, assim, de mais ou menos 12 cadeiras, e só tinha só um banco só do lado, o restante não tinha, né? E eu também não tinha dinheiro para comprar as cadeiras para complementar, não. E tudo que a gente comprou quando foi casar, né, que meu esposo comprou, foi um estantezinho tubular branquinho, assim, desse tamanho, assim, que era só um quadradinho, e a cama, o colchão, e o guarda-roupa ele levou um que ele tinha de solteiro, né, que era daqueles bem antiguinho, bem assim, antigo, antigo mesmo. E eu tinha uma televisão, que eu tinha ganho. Aí eu levei a minha televisão e ele levou um sonzinho daqueles bem antigos, um 3 em 1 que ele tinha. E a minha sogra deu um fogão de 4 bocas. O resto dos móveis que tinha na casa era tudo que era da minha avó e que tinha ficado na casa, né? Aí o que acontece, pessoal? A gente morou nessa casa lá. A casa era muito boa, muito abençoada mesmo, tanto que eu sonho com essa casa até hoje. A casa era assim, era um sonho para mim, poder comprar aquilo tudo ali. Mas a gente não tinha condições financeiras para isso. A casa até ficou à venda, mas a gente não teve condição de comprar. E então a gente saiu de lá, debaixo de humilhação, humilharam a gente. E a pessoa que ia comprar humilhou a gente e tudo. Só que a vida, ela dá muitas voltas, pessoal. Porque nessa época eu não tinha nenhuma casa. Eu não tinha uma casa para morar. Eu morava lá de favor. Saí de lá e fui morar na casa da minha outra avó, de favor também, né? Que a minha outra avó, ela estava morando em outra casa, né? Melhor. Então, ela deixou eu morar nessa casa dela que estava fechada. E, assim, pessoal, minha vida, se eu for contar detalhes, entendeu? Vai passar o dia inteiro e não termina. Então, eu vou tentar resumir em partes, né? Porque foi muita superação, viu? Na casa tinha um sofá. Esse sofá era da minha tia, né? E quando eu casei, ela disse assim: pode ficar com o sofá para você. Me deu o sofá. Aí, quando o sítio ficou à venda, disseram que os móveis que estavam na casa era para vender também. E aí, eu falei assim, com as primas minhas lá, que eu não ia comprar o sofá, porque eu ia trabalhar mesmo, era para construir a minha casa, porque tudo que eu queria agora era a minha casa. Quando eu construísse a minha casa, então eu ia comprar um sofá. Mas se a minha tia me desse aquele sofá, eu ia querer sim. Mas se fosse para mim comprar, eu não ia. Porque eu ia ter mesmo era que trabalhar para construir a minha casa. A partir de hoje eu não compro nada, nem uma sandália, enquanto eu não fizer a minha casa. E aí a gente se mudou, né? Antes disso aconteceram muitas coisas, né? Enquanto a gente morava nessa casa. A gente morava vizinha a uma escola. E eu comecei a vender aqueles que a gente chama Dida por aqui, mas por aí afora é sacolé, tem vários nomes, né? Dindim. E ali o que aconteceu? Eu comecei a vender Dida, eu comecei a vender muita Dida mesmo. Porque eu era vizinha a uma escola e os alunos da escola tudo iam comprar essas Dida. Então a escola começou a ter uma ambiçãozinha, querer. Aí a escola começou a querer vender as Dida também. E aí, será? Vamos vender Dida para a escola, porque já serve para a escola, para chefe, não sei o quê. Aí
começaram a vender. Só que na escola, os meninos não gostavam das medidas da escola, queriam as minhas. E aí o que acontece? É, eles começavam a teimar e me comprar medidas. Ah, na escola não gela, dá até gelar, eu gosto de dar daqui. Na escola só é de biscoito, eu gosto de tinta de coco, de outros sabores. E por aí, né? E aí começaram a proibir dos alunos virem comprar. A diretora da escola passou de sala em sala proibindo dos meninos virem comprar vida. E aí eu chorava. Eu na pia lavando minha louça e conversando com Deus. Eu olhava para minhas coisas assim. O meu desejo era tanta coisa, agora coisas simples, pessoal. Coisas que, graças a Deus, Deus já me deu. Mas coisas simples que eu não tinha condição de comprar. Tipo um armário de parede, né? Uma cozinha assim na parede. Ah, aquilo era um sonho. Eu sonhava tanto com a cozinha na minha parede, na cozinha, que eu dizia assim, as minhas orações, já que eu não tinha condição de comprar e eu achava aquilo tão difícil, né? Então, é, as minhas orações, às vezes eu pedia a Deus assim, Deus, conversando com Deus, assim, eu dizia, meu Deus, eu às vezes estava lavando a louça e eu olhava assim para as paredes da minha cozinha e eu dizia, oh Deus, eu sonho tanto com o armário nessa parede. Aí na minha cabeça já vinha o pensamento de como eu queria o armário. Aí eu dizia, oh Senhor, o de fulano é assim, é desse jeito. E ela estava falando em comprar um armário novo. Mas se o Senhor abençoasse fulano, para fulano comprar um armário novo, para ela botar naquela cozinha dela, para a cozinha dela ficar linda, ela me dá aquele armário. Eita, mas era tão bom. Aí eu orava tanto para a pessoa comprar, para a minha vizinha comprar um armário novo, para me dar o velho que estava na parede dela. Vocês acreditam, pessoal? E aí a pessoa, acontecia, sabe o quê? Comprava um armário novo e tirava o armário, o velho que estava na cozinha, tirava e colocava na área de serviço. Olha, e na despensa, mas não me dava. Aí eu digo, quer saber, a partir de hoje, minha oração, eu vou mudar minha oração. Eu não vou orar para Deus abençoar a minha vizinha, para ela comprar uma coisa nova para poder me dar a dela, não. A minha oração agora vai ser outra. Agora eu vou orar. Eu vou orar para Deus me dar uma condição de comprar um novo. E ali a minha oração mudou e eu comecei a... Era lavando louça e conversando com Deus, dizendo, Senhor, a minha cozinha está assim, a minha pia é com a cortina. Eu não gosto dessa cortina nessa pia, Senhor. Me dá o balcão pia, meu Deus. Eu quero tanto, é meu sonho. Eu quero um balcão pia aqui, assim, assim, conversando com Deus. Era lavando minha louça, dizendo, eu quero meus armários assim. Eita, Deus, eu quero isso assim, eu quero assim. E Deus já me deu tudo isso. Mas voltando lá atrás no tempo, o que aconteceu? Eu tomei uma decisão, né, que eu estava vendendo as vidas e estava dando um pouco difícil, né? Então eu disse, já sei o que eu faço, eu vou inovar. Eu vou vender sorvete. No mesmo dia, o meu esposo agiu, correu, veio em Serra Talhada, comprou a Freeze, comprou os baldes de sorvete, picolé, um isoporzão desse tamanho, ó, cheio de picolé, dindim, geladinho, levou tudo, e a gente colocou na Freeze e começamos a vender. E aí, a escola também quis vender o sorvete. Aí compraram a Freeze, começaram a vender esse sorvete, e aí falaram assim, vamos fazer uma festa para inaugurar a venda de sorvete, para inaugurar a Freeze nova. E aí começaram os preparativos para a festa, foram lá em casa saber que tamanho vendia as bolas de sorvete, quanto vendia. E eu, no ser humano que eu sou, né, mesmo sofrendo ali por dentro, e quase chorando, mas eu digo, eu ensino. E aí eu ensinei, né? Mas era um coração apertado, uma dor, dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer? Nem vou poder vender meu sorvete. Eu dizia, o que é que esse povo vê? Porque eu vendo meu sorvete, mas eu não enrico. É só pra gente ir comprando uma necessidadezinha, assim, alguma coisa que tá precisando em casa. O que é que esse povo tá vendo? Que tudo que eu invento, aí querem. Sabe? Era uma dificuldade ali, mas aí eu aprendi muito com isso, pessoal. Eu fui ganhando garra, eu fui ganhando força, fé, coragem para trabalhar, para seguir em frente. A gente não pode desistir das coisas, não. Assim fácil, não. E eu não desisti de vender o meu sorvete nem nada, eu perseverei, né? Quando eu cheguei, meu esposo plantava umas verduras na horta, e lá no sítio, e eu, dessa casa, por favor, que a gente morava, né? E ali eu tava na horta, numa sombra de um pé de goiaba, eu lembro como se fosse hoje, e o meu esposo aguando, regando as verduras, e eu olhando pra escola, que ficava assim, né? E eu olhando pra escola e pensando, amanhã é a festa. De repente aparece meu tio na estrada, passando na estrada, aí eu disse, ô tio Lula, se fosse o senhor no meu lugar, o que o senhor faria? O senhor parava ou continuava? A venda, né, das de sorvete. Eu disse, amanhã, né, vou inaugurar aí na escola, vou começar a vender. Se fosse o senhor no meu lugar, o que o senhor faria? O senhor parava ou o senhor continuava? Ele disse, minha bichinha, eu parava. Se fosse eu, parava. Só, gente, Lula, o senhor parava? Disse, parava, porque a corda sempre quebra do lado mais fraco. Eu dei uma risada, pessoal. Fiquei tão feliz. Parece que uma coisa assim, uma felicidade tremenda sobre mim. Eu dei aquela risada de felicidade. Aí eu disse, oxe, Davi, tu tá rindo? Eu disse, não vou parar não. Aí ele disse, oxe, tu não vai parar não? Eu disse, vou não.
como é que é? A corda sempre quebra do lado mais fraco? Ele disse, eu digo, a porra não é do meu lado que não vai torar, não. Não vou parar de vender sorvete, porque se a corda quebra do lado mais fraco, não é do meu lado. Essa corda vai torar. E ali eu me alegrei muito e se eu vou continuar, porque Deus é do meu lado. E se a corda vai quebrar do lado mais fraco, não é do meu lado que vai torar, não. E ali eu continuei, eu perseverei. Eu lembro que no outro dia, quando foram fazer a festa lá, os sorvetes amanheceram tudo descongelado, não congelou. Mas, pessoal, não foi porque eu desejei o mal de ninguém, eu não faço isso não. Mas foi permissão de Deus, né? E mesmo assim eles ainda conseguiram vender os sorvetes mesmo descongelados, eles conseguiram vender, e ainda depois ajeitaram a frizz, continuaram vendendo. Mas isso não me impediu de vender. Até o último dia que eu morei naquela casa lá, eu vendi sorvete. No dia que eu decidi que eu ia me mudar, a gente saiu, eu vendi durante o dia o sorvete que tinha, e sobrou um pouquinho no balde que eu rapei, assim, raspei os baldes e deu uma caixinha dessas de sorvete, dessas caixinhas que a gente compra, né? Eu raspei e dei uma bem cheinha. E a minha vizinha lá perguntou, tu vai vender por quanto essa aqui? Eu fiz um preço barato assim, estou vendo por tanto, e ela levou. Quer dizer, até o último dia que eu morei lá, eu vendi os meus sorvetes. Então, a gente se mudou, né? Foi morar lá na outra casa, que era da minha outra avó, ficava no sítio pertinho, vizinho. E lá não dava para vender sorvete nem os picolé, porque ficava longe, né? Da escola. Mas aí o que acontece? Lá é, o meu esposo começou a plantar verdura, não nessa terra mais, né? Mas em outra terra, de sócio, né? Com um amigo dele lá. E ali, pessoal, a minha vida era muito simples, né? Eu nunca tive besteira com nada, ainda hoje não tenho, né? Só que assim, eu tinha muitos sonhos, né? Eu era uma sonhadora, né? Eu sonhava demais, demais, demais. Eu sonhava em ter um armário na minha parede, como eu já falei, em ter um sofá novo, porque esse sofá que eu tava usando era um sofá que era que a minha tia me deu e que eu passei muita humilhação também com esse sofá, né? E ali, pessoal, a minha vontade era de tocar fogo nesse sofá, de comprar um novo, mas eu digo, se eu queimar esse sofá, eu não vou poder, eu não vou ter condição de fazer a minha casa, eu quero a minha casa, eu vou juntar centavo por centavo. E eu orava todo dia a Deus. A minha oração era para mim fazer a minha casa, para eu conseguir. E ali era perseverança pura, eu não esqueci um minuto. E aí, com a venda das verduras, meu esposo comprou uma moto. E aí meu esposo comprou uma moto porque ele deu uma alergia, né? A alergia que meu esposo deu era uma alergia muito forte, ele não podia pegar nem veneno, nem poeira, nem mormaço, nem pelo. E a verdura tinha tudo isso e ele não podia, né? Isso também foi uma permissão de Deus pra gente crescer, né? Digamos assim, pra gente se acordar, né? E aí quando ele comprou essa moto, aí ele foi trabalhar de mototáxi, né? Que ele não tava podendo trabalhar nas verduras. Então ele foi trabalhar de mototáxi numa cidadezinha próxima. Só que esse trabalho de mototáxi lá não dava resultado como dá aqui em Serra Talhada, né? Que aqui muita gente vive bem trabalhando em mototáxi, mas lá não dava não. Lá era para subir ladeira, um saco de feira e uma pessoa na moto. E ele disse, Patrícia, o dinheiro que eu arrumo trabalhando em mototáxi, mal dá pra gente sobreviver. Não vai dar pra gente construir nossa casa, pra nós. Eu vou vender essa moto. E todo dia quando ele chegava, pessoal, ou da roça, ou do que ele estivesse fazendo, trabalhando de mototáxi, todo dia quando ele chegava, ele dizia, Patrícia, eu tenho um plano. Eu dizia, eu também tenho um plano. Aí ele dizia, conta primeiro o teu, depois eu conto o meu. Aí um contava primeiro, aí botava a terra no outro. Não, isso aí não dá certo, por isso, porque é assim, assim. Aí dizia, conta o teu. Aí contava. Aí dizia, não dá certo, porque é assim, 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 assim. A maior parte das coisas, né? Porque a gente não tinha o dinheiro para investir, a condição, né? Os planos eram até bons, projetos, mas a gente não tinha como botar em prática, né? E a gente sonhou em colocar uma padaria no vilarejozinho que tem ali, que é o vilarejo de Jatiúca. A gente sonhou em colocar uma padaria bem simples mesmo, era uma casa dessas de madeira que tem duas portas, bem antiga. E a gente ia morar na casa e fabricar os pães lá pra dentro e ia vender na sala da casa, ia ser o ponto de venda, né? Ia ser uma coisa muito simples, mas era um sonho pra gente. E mesmo assim, sendo muito simples, a gente não estava conseguindo ter o dinheiro, o capital para isso, né? O meu esposo foi tentar trocar essa moto nos aparelhos, né? Os aparelhos não, nos maquinários da padaria. E quando chegou lá, os maquinários eram velhos, enferrujados. Ele disse, não compensa trocar minha moto nos equipamentos tão ruins assim. Não dá certo, não. Aí a gente decidiu que a gente não tinha condição de morar em cima de uma moto. Então a gente não tem condição de morar em cima de uma moto. Vamos vender essa moto e vamos construir a nossa casa. Aí, pessoal, quando a gente foi olhar o terreno que minha mãe tinha dado, sabe onde era o terreno? No lugar que é o nosso sítio hoje, que era da minha mãe, né, na época, né? E o que acontece? A gente foi lá, mediu lá, riscou o chão que a gente ia construir a casa. Mas, pessoal, foi como quem Deus disse assim, foi como quem Deus pensou por nós, porque os nossos sonhos, Deus sonha os nossos sonhos, quando a gente conversa com Ele, quando a gente expõe tudo para Ele a nossa vida. Quando a gente tá lavando a louça, por exemplo, ali sozinho e pensando. Não precisa orar alto, é só você e Deus ali, você pensando. Meu Deus, eu queria tanto uma casa.
O meu sonho é ter uma casinha assim, assim, mobiliar assim, colocar minhas coisinhas assim. Eu sei que o Senhor pode me dar, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor é rico, papai. É, se o Senhor me der inteligência e sabedoria para eu conquistar, meu Deus, como é que eu faço, meu Deus? Eu vou trabalhar de quê? Eu vou fazer o quê, meu Deus? Chega aqui, me ajuda, me dá iluminação, me dá inspiração. Deus, ele vai abrindo as portas e ele vai lhe mostrando como você deve fazer para você chegar lá, entendeu? Você vai pedindo a Deus, meu Deus, me mostra, me dá essa sabedoria que eu preciso. Em que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para conseguir? E aí eu lembro que um dia, sabe? Bem antes disso acontecer, um dia o meu esposo decidiu trocar a moto numa casinha que tinha, que ficava assim embaixo, que é bem bonitinha, né? E na beira do riacho, com a terrinha, uma casa tão maravilhosa, né? E o preço não era tão alto, é tanto que dava pra gente trocar na moto. Na época, né? Porque hoje em dia lá criou um valor terrível, não compro mais com moto. Mas nessa época dava pra comprar. E ele foi lá e ele disse, Patrícia, eu volto já já com a chave da casa. Se Deus quiser, vai dar certo. E nós já vamos lavar a casa e se der tempo, por mesmo nós se muda. Nós éramos muito achados. Só que aí o que acontece? Quando ele chegou lá, certo que o homem ia querer trocar a casa na moto, o homem disse que não ia trocar, que era melhor deixar a terrinha lá, porque já tinha moto, não sei o quê. Aí não trocou. Enquanto ele foi lá para trocar, eu fiquei na casa que eu morava, tinha uns pés de café, assim, a única coisa que separava a casa para outra, para avistar a outra casa, eram uns pés de café, assim, que tinha, né? E ali, pessoal, eu fiquei cantando enquanto ele ia, eu lembro que eu fiquei cantando um hino que dizia assim, que a vitória está depois da muralha, né? E eu, a vitória está depois da muralha. A muralha era os pés de café, na minha cabeça a muralha era os pés de café, né? Mas não, pessoal, quando ele chegou que não deu certo, aí eu fiquei triste, mas essa não era a vontade de Deus, né? Na época. Aí, pessoal, parei um pouquinho, né? Que o marido acabou de chegar, né? Aí, voltando agora, deixa eu ver onde eu parei, né? Aí, pessoal, a gente já tinha medido lá, né? O terreno, o lugar onde a gente ia fazer a casa e tal. No sítio da minha mãe, né? Vizinha a casa que é nossa hoje, que é a nossa casinha lá, né? Mas foi como quem Deus sonhou por nós e disse assim, ó. Não precisa vocês fazer casinha aqui, porque essa casa aqui vai ser de vocês, né? Foi mais ou menos assim, né? Eu não sei se Deus planejou isso antes ou se ele planejou depois, só sei que foi assim. E aí, pessoal, a gente ia alegre, feliz, feliz, feliz. Quando a gente ia chegando na nossa casa que a gente morava, né? A casa que era da minha avó, como já disse a vocês. Aí, o meu tio, ele vendia água num caminhão, né? Na cidade. E ele estava enchendo o caminhão de água. Que atualmente ele estava morando na cidade, né? Na época, né? Ainda mora hoje. Então, o que acontece? Eu, feliz da vida, tio Luiz, olha, tio Luiz, nós vamos fazer nossa casa, nós vamos construir ali, assim, assim. Segunda-feira, então vai para Santa Cruz, já vende a moto, já volta com o material, e a gente vai fazer nossa casa, tio Luiz. Aí, tio Luiz, mas onde vocês vão fazer casa no sítio? É porque vocês não fazem na cidade, não sei o quê. Aí, sei que subiu e desceu e ele perguntou, você tem coragem, você já tem a moto para trabalhar? Disse, tem. Disse, você não tem coragem de ir embora para a Serra Talhada, não? Tem. Aí disse, e a gente já tinha feito plano outros tempos para vir aqui para a Serra. Só que a gente fazia toda conta, né? A gente contava que se a gente viesse aqui para a Serra, nós ia ter que ganhar bem, porque a gente ia ter que ter dinheiro para o bujão, porque no sítio a gente cozinhava até com lenha, né? Então a gente ia ter que ter o dinheiro do gás, o dinheiro do aluguel, o dinheiro da energia, que no sítio é baratinha, aqui na cidade ia ter que pagar mais, ia ter que pagar a conta de água no sítio, a água era na gravidade, chegando na torneira, assim, na gravidade. Então a gente somava que era muita despesa. E ainda tinha o leite e o pão, que o meu esposo trabalhava lá no sítio, na padaria à noite, e o dono da padaria, né, e a esposa dele dava o leite e o pão todo e a gente. Então, era assim, muita coisa na nossa cabeça, assim, dizer, se a gente for, a gente vai ter que comprar tudo isso. Mas, ó, pessoal, como a vida dá voltas, né? Hoje, a gente fabrica pão. Hoje nós fabricamos pães, né? É uma vida assim, nossa vida foi uma vida de superação mesmo, de verdade. E o que acontece? O meu tio ofereceu a casa pra gente, ele perguntou, né? Disse, vocês têm coragem de ir pra serra, como eu já tinha falado, né? Aí ele disse assim, pois eu vou arrumar uma casa bem baratinha pra vocês e morar lá em Serra. Aí a gente ficou feliz da vida, só que a gente achava que era uma casa que ele ia alugar, que ia arrumar pra gente alugar, uma casa assim, num bairro bem pobrezinho. A gente imaginou até que era no Mutirão, que é um bairro bem pobre aqui de Serra. A gente imaginou assim, não, deve ser uma casa no Mutirão, porque ele falou assim, vocês têm coragem de morar numa casa sem reboco, bem simplesinha? A gente falou, tem. Aí ele disse, então vocês vão morar em Serra, na casa de Laércio ou de Clarim, que era a casa dos filhos dele que ele estava construindo, em cima da casa dele. E disse, se vocês tiverem coragem, eu arrumo essa casa para vocês morar. E a gente concordou que vinha. Aí ele disse, por me dê só 15 dias para mim ajeitar o banheiro, encanar a água e fazer a instalação de energia.
E ali, né, a gente foi resolvendo nossa vida. Nesses 15 dias, o meu esposo veio aqui para a Serra e o irmão dele convenceu ele a comprar esse terreno aqui, que é essa casa aqui que a gente mora, que é esse terreno aqui, e estava muito barato na época, né? E disse, por que tu não troca na moto? Aí ele trocou, né, o terreno na moto e só sobrou com R$ 1.000. R$ 1.000, pessoal. Aí o que acontece? A gente ficou com medo de vir para a Serra, dizendo, meu Deus, como é que a gente vai? Porque todo mundo lá no sítio pode dizer, ô Getônio, tu vendeu a moto e tu vai viver de quê em Serra? Tu trocou foi no terreno e agora tu vai viver de quê? Tu vai levar tua família para morrer de fome em Serra Talhada? É, outro chegava e falava assim, ei, Tonho, as coisas não é assim fácil não. Tu é doido, Tonho, tu vai levar tua família para morrer de fome. Aí vinha outro dizer assim, às vezes a gente vai, tem que pensar bem, porque às vezes a gente vai e não volta nem com as coisas que levou. E olha, pessoal, se nós tivéssemos parado para ouvir esse povo, porque, ó, se vocês forem prestar atenção na nossa vida hoje, a gente, olha a palavra, vocês às vezes vai e não volta nem com as coisas que levou. Aí, pessoal, como a hora já se avançou e já deu hora de eu ir para a padaria, eu vou ter que abreviar tudo, porque não dá para contar tudo em detalhes. Mas, resumindo, as pessoas começaram a falar assim, né? Porque em tudo que a gente, o meu tio deu a casa pra gente morar, só que em tudo que a gente comprou esse terreno aqui, né? E só sobrou com R$ 1.000, mais nada, só R$ 1.000. Então, meu esposo comentava, eu não sei o que eu vou viver lá em Serra, eu vou passar, mas eu não sei do que eu vou viver, né? Deus proverá, se eu vou vender caldo de cana, se eu vou trabalhar de servente, de pedreiro, o que é que eu vou fazer, mas não sei o que é que eu vou viver. A gente sem saber o que ia viver e o povo botando coisa na cabeça da gente. Chegava um e falava assim, tu é doido, Tony, tu vai levar tua família pra morrer de fome em Serra Talhada? Aí outro chegava e dizia, é, não é assim não, as coisas não é fácil assim não, tu tá pensando que é assim? Aí outro chegava e dizia assim, às vezes a gente vai embora e volta depois e não traz, mas nem as coisas que levou. Aí, pessoal, se nós tivéssemos parado para ouvir esse povo, nós não tínhamos vindo, não. Por quê? Olha só, se a gente tivesse parado para ouvir, a gente já não tinha quase nada. Se a gente fosse parar e dizer, Maria, não trazer nem as coisas que levou, pessoal, mas Deus é tão bom que a gente já fez, foi levar coisa daqui para lá, né? Como vocês viram aí ultimamente, né? A gente levou o armário, né? O sofá para nossa casinha lá do sítio, né? Então a vida é assim, pessoal. A gente tem que crer no que não tá vendo, né? Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, né? A prova das coisas que não se vê e certeza das coisas que se esperam, mais ou menos assim. Não sei se eu tô falando certo, não é simples, mas a fé é a certeza, é a prova das coisas que não vê e certeza daquilo que se espera. Você tem que crer no que você não está vendo. Mas mesmo assim, pessoal, nós somos seres humanos e falham e a gente fez o quê? A gente ficou meio que com medo de vir ainda. A gente ficou assim, com um pouco de medo de vir, porque a gente não sabia se a gente ia conseguir mesmo, até aquele desânimo, né? Aí Deus usou a esposa do meu tio, né? E ela foi lá. Foi lá e disse assim, vocês não vão mais não? Aí a gente falou assim, a gente tá meio desanimado, não sei saber o que vai viver, o povo tá dizendo assim, assim. Aí Deus usou ela e disse assim, olhai para as aves do céu, que nem colhem, nem planta, nem ajunta em celeiro, e todo dia o Pai Celestial prepara seu alimento. E a gente criou coragem e veio. A gente saiu de lá no domingo, e quando foi na segunda-feira, no domingo mesmo, a gente chegou aqui, botou o que deu no lugar, que a gente chegou tarde também. E aí a gente foi para a igreja à noite. E quando foi no outro dia, todo mundo foi para a feira e a gente ficou só, num pé e no outro, sem saber do que ia viver. O meu esposo falava assim, de que é que a gente vai viver? E agora, será que a gente vai ter que voltar? Eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, na fé que Deus ia falar com a gente. Quando eu abri a Bíblia, aí apareceu assim, ó. Envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que disserem a. Quer dizer, eu entendi Deus falar assim, né? Que envergonhados e confundidos iam ficar todos aqueles que disseram, ei, não é assim não. As coisas não é fácil não. Vocês estão entendendo, pessoal? Estou tentando resumir aqui, ó. Mas a gente tem que prestar atenção no que Deus fala, né? Porque antes, um pouquinho, voltando um pouquinho, quando a gente ia vender a moto para fazer a casa, quando a gente tinha só pensado, né? Quando a gente tinha só pensado em vender a moto, em fazer a casa lá, então eu fui para a igreja, né? E lá Deus usou um irmãozinho simples, né? Com linguajar bem simples mesmo, assim, bem. Mas Deus usa, né? E ali ele disse assim: tem alguém aqui que fez um plano, mas não é a vontade de Deus. Se espere Deus abrir a porta. Aí quando Deus abrir a porta, aí você pode emburacar. Aí eu disse: eu não vou contar nada de Satoinho, porque se eu contar, ele não vai mais vender a moto, ele não vai mais trazer a metade dos materiais
pra gente fazer a casa, não vou contar nada pra ele, porque eu quero minha casa. E ali, pessoal, quando no outro dia Deus abriu a porta, né? Porque usou meu tio, né, pra trazer a gente. E, como eu já disse pra vocês, né, na segunda-feira, a gente ficou sozinho e sem saber o que ia viver. Quando foi na terça-feira, ó, a gente chegou aqui num domingo, na terça-feira Deus abriu a porta. O meu esposo, na segunda-feira, desceu, foi lá no mercado público, onde tinha um amigo dele, né, que trabalhava lá no mercado público vendendo comida, e ele era amigo do dono de uma loja de imóveis, né, e ele pensou assim, ele vai arrumar um emprego nessa loja pra mim. Aí, de carregar móveis, botar móveis dentro do carro, esse tipo de coisa. Só que aí o que acontece, pessoal? Esse homem, ele arrumou, ele disse que não tinha condições de arrumar emprego. Ele perguntou assim, mas você tem estudo? Aí ele disse, não. Aí disse, pois não tenho como arrumar esse emprego pra você, porque você não tem estudo. Aí ele vinha triste no caminho, né? Aí o meu primo disse assim, que ele foi com o meu primo, né? Aí o meu primo disse assim, ô Tony, mas tu não ia trabalhar na área de mototáxi? Era, mas aí eu tô sem moto. Se tu não tinha coragem de comprar uma moto com dinheiro emprestado a juro, não. Aí meu esposo disse, tenho. Toda a vida ele foi muito corajoso, viu, pessoal? Aí disse, tenho sim, tenho. Aí eles arrumaram esse dinheiro nessa mesma hora, né? Foram pegar o dinheiro emprestado a juro. Já passou num colega dele que estava vendendo a moto, já comprou a moto. Já passou num ponto, já arrumou um ponto para trabalhar. E já chegou em casa, já vestido na roupa. Já montado na moto e já vestido na farda de moto táxi. Então, pessoal, a gente chegou aqui no domingo. Na terça, eu já tinha provido, já tinha dado a provisão do que era que a gente ia viver. E a gente não tinha nem o dinheiro da gasolina. Por quê? A gente tinha, como eu tinha falado para vocês, que a gente tinha sobrado com R$ 1.000 quando trocou o terreno, vocês lembram? Só que aí a gente tinha mais R$ 300 por fora de outras coisas. Só que esses R$ 300, quando a gente chegou de mudança, a gente trocou o bujão, comprou umas coisinhas que estavam faltando em casa. E o meu esposo disse assim, a gente não pode gastar mais nada, a gente tem que guardar esses 1.000 para poder se precisar comprar outra moto. A gente não pode mais gastar nem um centavo, só Deus por nós. Então, pessoal, só Deus por nós, para vocês terem noção. E ali a gente pegou esses R$ 1.000, né, e juntou com o que ele foi pegar emprestado a juros e comprou essa moto, né. E ele não tinha nem o dinheiro de colocar gasolina. O meu primo foi quem, eu não sei se emprestou ou se deu, R$ 20 na época para poder ele estar colocando a gasolina na moto para começar a trabalhar. E não foi fácil, né? A moto quebrou, a moto deu problema, a moto bateu até o motor. Não foi fácil. Chegou uma situação que eu disse assim, será que nós vamos ter que voltar para o sítio? Mas eu sempre me lembrava da palavra que Deus tinha dito, né? E eu disse, não, a gente não vai voltar para o sítio, a gente vai construir no terreno. E de vez em quando a gente vinha aqui, né, que era quando era terreno, dava uma olhadinha no terreno, ficava sonhando, vamos fazer assim, assim, assim. E aqui tá a nossa casinha, né? Como eu já mostrei para vocês aqui, no tour pela minha casa, né? A minha casinha é simples, é pequena, não é uma casa grande, mas é uma casinha aconchegante, que a gente vive tranquilo aqui com as nossas duas filhas, tem espaço suficiente pra gente se locomover aqui e viver de boa aqui, né? E não vou dizer a vocês que não sonho com uma maior, não. Tenho sonho sim, e vou conquistar, se for da vontade de Deus, né? Mas aí, ó, pra quem não tinha nenhuma casa pra morar, agora eu tenho duas, né? Tenho essa e a casinha do sítio, e compramos o terreno e futuramente construir a padaria, se for da vontade de Deus. E para isso aqui, pessoal, eu tô contando pra vocês, porque tem pessoas que sonham, né? Tem sonhos e muitas vezes não se acha assim, como que eu vou realizar esses sonhos, né? Então eu tava aguando, eu tava regando minhas verduras lá no sítio essa semana, né? Minha hortazinha, e eu dizendo quantos sonhos meus Deus já realizou. Quantos, 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 né? Minha casa de morar, o nosso sítio, a padaria, que a gente sonhou em botar uma padaria em Jatiuca. Uma padaria bem simplesinha, né? Não dá tempo para contar a história da padaria hoje, mas Deus nos deu uma padaria muito melhor do que a gente sonhou, né? Assim, pessoal, ele deu mais do que a gente imaginou ou pensou, né? E a gente sonhou com terreno para construir a padaria, Deus nos deu. A gente sonhou em ter um carro, Deus nos deu. A gente capotou o carro, que era um Gol vermelho. A gente capotou. E aí, é outra história, já não dá tempo de contar agora, mas aí a gente capotou esse carro. E a gente ia passar 4 anos pagando esse carro, né? Era um financiamento. A gente tinha trocado no outro e a gente tinha ficado devendo. A gente fez um financiamento desse carro de R$ 22.500. E vocês sabem que um financiamento de 22 mil, quando você faz, ele vai além, né? Você não paga só os 22 mil, né? Você paga triplicado praticamente, né? Mas aí a gente perdeu, né? A gente capotou o carro só queria me dar R$ 4.000 do que sobrou do carro. E Deus, ele não nos desamparou
E ele nos ajudou e a gente conseguiu recuperar o carro, né? Conseguiu fazer os consertos do carro e conseguimos vender o carro depois. E a gente comprou outro, depois o outro a gente vendeu e saiu usando, né? Vendeu, que era. E comprou um terreno com o dinheiro do carro, depois compramos outro carro e resultado, né? Agora estamos com outro carro, mas o Senhor realizou muitos dos nossos sonhos, que se eu for contar, todos os nossos sonhos que Deus já realizou, não são poucos não, viu, pessoal? Então é assim, Deus, ele ainda realiza sonhos. Se você tem qualquer sonho que você tiver, que seja pequeno, que seja grande, não faça que nem eu, orar para Deus ajudar, para sua vizinha comprar uma coisa para lhe dar, não. Corra, vá à luta, você mesmo, você vai conseguir. Eu mesmo, eu sou prova viva disso. Eu, eu tenho um sonho de ser professora. E eu corri atrás, pessoal, eu consegui. Eu passei 8 anos como professora de uma escola conceituada, uma escola amada, uma escola, eu acho que eu me emociono. Eu não consegui trabalhar em qualquer escolinha, sabe? Foi uma escola de valor, sabe? Deus ele me exaltou lá. É, eu passei 8 anos nessa escola e eu só saí por causa da minha padaria, né? Para ajudar o meu esposo, né? Mas ainda hoje eu sinto muita saudade da escola que eu trabalhei. E foi um sonho também que Deus realizou na minha vida. Foi um sonho. E era um sonho impossível, pessoal. Era um sonho impossível. Eu não sabia nem alfabetizar, eu não sabia como ensinar. Eu não sabia, pessoal. E é outra história também que eu já contei no canal. Eu não lembro se eu contei ou se não. Eu não lembro se eu já contei essa história no canal. Mas eu não sabia alfabetizar. E Deus, ele me capacitou. Eu aprendi a alfabetizar de uma maneira, pessoal, que em 15 dias, se for assim, uma aula de reforço mesmo, uma aula de leitura, pode me dar 15 dias que eu ensino a criança, eu deixo ela alfabetizada, lendo até a Bíblia, se possível for. Porque foi Deus que me ensinou. O meu método de ensinar é um método que foi Deus que me ensinou, entendeu? Não foi ninguém que me ensinou, foi Deus. E ele realizou o meu sonho. É, eu alfabetizei muitas crianças em aula de reforço. Na minha casa, quando eu dava aula de reforço, eu alfabetizei centenas e centenas, não lembro quantas crianças eu cheguei a alfabetizar. Muitas mesmo. E foi através dessa aula de reforço, né, que eu ganhei destaque, né, e eu consegui ir para uma escola, né. E na escola eu passei 8 anos ensinando os dois horários, né, manhã e tarde. E eram 30 alunos de manhã, 30 à tarde, ou 29 de manhã e 28 à tarde. Eram sempre essas quantias, as turmas. E era criança de 5 anos para completar 6 durante o ano. E elas saíam lendo no final do ano. É muito gratificante você olhar assim, você saber que foi Deus quem lhe deu essa capacidade, entendeu? Então, pessoal, nunca desista de nenhum dos seus sonhos. Nenhum. Porque por mais impossível que seja, não é porque eu merecesse, não, pessoal. Porque eu não mereço nada. Eu não sou digna de nada e não mereço nada. Mas é porque Deus é maravilhoso. E quando a gente é sincero, de coração, a gente fala com Deus assim, com a sinceridade, assim, ó, por mais errado que você esteja, por mais é, difícil que seja de conseguir aquilo que você almeja, mas Deus, ele é o Deus das causas impossíveis, né? E não dá para me contar para vocês hoje os sonhos todos que Deus realizou, não. Não dá para me contar tudo, todos os sonhos que Deus já realizou, não. Mas é, a padaria foi um, né? A minha casinha aqui que eu moro foi outro. O terreno da padaria foi outro, né? O nosso sítio foi outro. Aquela casinha lá do sítio que vocês vê, né? Foi um outro sonho, né? E por aí vai. São sonhos que era impossível de se realizar, né? Se não fosse Deus, a gente não tinha realizado, né? Então é isso, pessoal. Por hoje eu vou parar por aqui. Outro dia eu continuo contando mais, porque já deu a hora, né, de continuar o meu serviço lá na padaria. Mas que Deus abençoe todos vocês, né? E até o próximo vídeo.